sabe a partir de quantas faltas injustificadas o trabalhador pode ser demitido por justa causa? Sim, essa é uma situação que está presente no dia a dia das empresas, a questão das faltas injustificadas ou das faltas que são justificadas com atestado médico, mas nós vamos tratar especificamente em relação às faltas injustificadas. E para que a penalidade máxima, que é a demissão por justa causa, seja aplicada nessas situações, são necessários o atendimento de vários requisitos, de vários procedimentos que têm que ser tomados pelo empresário, a fim de que essa demissão não possa eventualmente vir a ser revertida em juízo. Em relação a isso, nós vamos tratar aqui hoje quais são especificamente os procedimentos que têm que ser tomados, o passo a passo para que a aplicação dessa penalidade seja considerada legítima. Para tanto, nós temos que partir da premissa que toda e qualquer infração cometida pelo colaborador deve ser repreendida proporcionalmente com a respectiva advertência, num primeiro momento, certo? Para que não seja configurado o perdão tácito, ou seja, toda vez que o seu colaborador faltar, você deve fazer uma advertência por escrito, coletar a sua assinatura e, caso ele se negue a assinar, coletar a assinatura de 2 testemunhas. Se ele voltar a reincidir nessa situação, você deve aplicar outra advertência. Você não pode tolerar uma vez e querer aplicar a advertência numa outra oportunidade. É muito importante que toda vez que essa situação ocorra, você não seja relevante com isso. Aplique a advertência, faça o colaborador assinar o documento e guarde nos seus assentamentos. Porque a partir daí você pode depois gradativamente ir aumentando as penalidades até que elas cheguem na pena máxima, que é justa causa, caso ele venha reincidir por diversas vezes dentro dessa situação da falta injustificada. As únicas penalidades legítimas reconhecidas pela legislação trabalhista são 3: advertência, suspensão e a demissão, que pode ser com ou sem justa causa. Não existem outros tipos de penalidades, como fazer a pessoa pagar um mico, tocar um sininho porque cometeu determinada infração, principalmente em relação às faltas. Toda e qualquer penalidade que fuja dessas 3 são consideradas abusivas e ilegítimas e, portanto, passíveis de indenização por danos morais. Assim sendo, as penalidades têm que atender determinados requisitos, certo? E o primeiro deles é a imediatidade, ou seja, você não pode deixar transcorrer um lapso temporal entre a infração e a aplicação da penalidade. Ela tem que ser pontual, imediata, certo? Além disso, proporcional, Você não pode querer, se o seu colaborador faltou por uma única oportunidade ou 2, já demiti-lo diretamente por justa causa. Você tem que fazer proporcionalmente, Então, se ele faltou uma vez, você vai fazer a advertência por escrito. Se ele faltou uma segunda vez, você pode dar outra advertência. A partir da terceira situação, você pode até eventualmente aplicar uma suspensão. A suspensão, ela pode ser um prazo mínimo entre 3 até 30 dias. Porém, os nossos tribunais consideram que a suspensão por 30 dias pode eventualmente ser considerada abusiva, porque o período não trabalhado dentro da questão da suspensão enseja na redução da remuneração do colaborador. E, portanto, suspendê-lo por 30 dias pode efetivamente comprometer a sua própria subsistência e de seus dependentes, de seus familiares. Além disso, é necessário que ela seja aplicada de forma singular. Eu não posso, em razão de uma penalidade, aplicar duas advertências, certo? Tem que ser singular. Uma falta injustificada, uma advertência. Logo em seguida mais uma, gradativamente subindo até chegar na suspensão. E se mesmo assim o colaborador continuar reincidindo nas faltas injustificadas, você pode sim aplicar a justa causa. Além disso, tem que haver uma gradação entre elas, como eu falei anteriormente.
da advertência para a suspensão, da suspensão para a justa causa. Você não pode partir diretamente para a justa causa no caso das faltas justificadas, nem para a suspensão, porque você estaria queimando uma primeira etapa, que é justamente a advertência. E a bem da verdade, nós sabemos que a advertência ela pode ser aplicada de forma verbal ou por escrito. Mas, nesse caso das faltas justificadas, nós sugerimos que ela seja feita sempre por escrito. Que não seja simplesmente uma advertência verbal, certo? Porque daí você está se documentando, você está demonstrando que o colaborador foi repreendido por ter faltado injustificadamente. E é um documento hábil, um documento válido que pode servir no futuro para uma eventual defesa trabalhista, por exemplo. A ausência do perdão tácito, como eu falei anteriormente, uma vez que se você tolerar que ele faltou uma ou duas vezes, você não pode ir lá, a partir de um determinado momento, já querer aplicar a suspensão ou até mesmo a justa causa, uma vez que se você tolera que essa situação venha ocorrendo sem a devida repreensão em relação ao trabalhador, está sendo caracterizado o perdão tácito, que é sim também uma das causas que pode ensejar a revogação ou a rescisão ou a reversão judicial da justa causa. Deve possuir o caráter pedagógico, né? A penalidade, no caso da falta justificada, ela tem que ter um caráter educativo, não simplesmente punitivo, mas sim também educativo, para que o colaborador tome ciência de que aquela irregularidade não é tolerada pela empresa e que ele precisa sim se adequar às diretrizes da sua organização, dentre elas principalmente a questão de não faltar sem justificativo. E também, como eu falei anteriormente, o documento escrito, né, que é um instrumento hábil e a partir dele você fica documentado de uma forma legítima. A questão das faltas justificadas suscita algumas dúvidas em razão de que ela possui uma expressa previsão legal no artigo 482 da CLT, a linha E, que trata dos casos de desídia. Os casos de desídia são justamente condutas inadequadas tomadas pelo colaborador. E essa questão da existência de uma previsão expressa na legislação trabalhista de que a desídia é uma causa de demissão por justa causa confunde muitas vezes o empresário e o leva a incidir em erro, levando a entender que ele pode aplicar justa causa de forma direta e imediata sem que haja uma gradação de penalidades. Por isso que nós trouxemos esse tema aqui ao debate, em razão de que muitas vezes o fato de existir essa previsão expressa na CLT pode fazer com que o empresário pratique um ato abusivo, uma demissão por justa causa, que é a penalidade máxima, de maneira passível de reversão em juízo. Assim sendo, se você seguir exatamente o rito que nós estamos trazendo aqui ao seu conhecimento e aplicar as penalidades de uma forma correta, gradativa, imediata, você pode, caso o colaborador siga reincidindo, sim, demiti-lo por justa causa. Além disso, é muito importante que essas faltas ocorram num médio lapso temporal. Você não pode, se o trabalhador lá no ano anterior teve uma falta, um ano depois teve outra falta, mais um ano e meio depois, por exemplo, teve uma outra falta justificada, já nessa última oportunidade aplicar a justa causa. Porque, a bem da verdade, as faltas justificadas, elas têm que ser reiteradas e elas não podem ser muito espaçadas, muito intercaladas uma da outra. Uma vez que existem outros tipos de penalidades que você pode aplicar, como a advertência, que nós falamos aqui anteriormente, que não culminam na penalidade máxima, que é a justa causa, uma vez que ela suprime vários direitos rescisórios do trabalhador. A demissão por justa causa, como todos nós sabemos, enseja no não pagamento de algumas verbas rescisórias, no não levantamento do fundo de garantia, não recebimento da multa de 40% e também o colaborador não poderá fazer uso do seguro-desemprego. Assim sendo, a justa causa pode sim ser aplicada quando atendidas todas as formalidades que nós falamos aqui,
certo? Quando atendidos todos os requisitos legais, ela pode sim ensejar a demissão por justa causa do colaborador, sendo que o entendimento pacificado do nosso TST é de que, devidamente atendidas as formalidades, a aplicação correta das penalidades, gradativa, caso o colaborador continue reincidindo na questão das faltas justificadas, demitido por justa causa. Ok? Um abraço, até a próxima.